Graças a Deus, temos a partir de agora mais uma oportunidade de ouvir a palavra da fé, que nos alimenta e nos enche de força. Abra o seu coração e fique atento ao que Deus vai compartilhar com você nesta noite. Que a luz de Cristo brilhe em você. Amém? Esta noite o Senhor tem mensagem poderosa para os nossos corações. O Senhor deixou a sua palavra, deixou o Espírito Santo para nos auxiliar e também deixou aqueles que buscam o Senhor uma mensagem para a sua igreja. E nessa noite nós vamos ter uma mensagem poderosa do Senhor, Pastor Júnior. Amém. Aleluia. Graças e paz, igreja, amém? Estou bem à vontade porque estou na casa do meu pai, amém? Estou alegre, estamos alegres. O salmista diz: alegrei, como disseram, vamos na casa do Senhor, amém? Então nós temos motivos de sobra para nos alegrar nessa noite, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus capítulo 7. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Aleluia. Amados, a palavra que vai ser ministrada nessa noite, ela não vai ser ministrada, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Não será uma palavra ministrada por sabedoria humana, mas sim demonstração de poder no Espírito. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Eu queria que a igreja curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós nessa noite estamos ouvindo a sua palavra, ouviremos a sua palavra e praticaremos essa palavra, Senhor. Oh Pai, seremos, ó Pai, como justamente esse exemplo que o Senhor deu da casa edificada sobre a rocha. Deu-se a chuva, transbordaram os rios, vieram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, ela ficou de pé. Pai, graças te dou, porque nós temos a sua palavra. Obrigado, Pai, porque eu sou teu, a palavra é tua, o povo é teu. Obrigado, Espírito Santo, porque você é o nosso ajudador. Obrigado porque o Senhor está sempre nos auxiliando. Obrigado pela tua direção. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado porque teremos uma noite de milagres, de poder e maravilhas. Pai, obrigado porque nós vamos avançar muito mais daquilo que nós já avançamos, porque o Senhor tem mais para nós nessa noite. Obrigado, Pai, porque nós estamos alegres em Ti, Pai, só por nós estarmos aqui ouvindo a Sua palavra, não a palavra de homens, mas a Sua palavra, porque sabemos que Sua palavra ela funciona, ela vai e nunca volta vazia, mas antes prospera para o fim que foi determinado. E a Tua palavra veio apenas, ó Pai, não apenas para cumprir alguns requisitos de um livro, mas veio, Senhor, para trazer luz para o mundo. Oh Pai, para que nós possamos estar enxergando cada vez mais. Obrigado por essa luz, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que foi feito por nós, que somos a Sua igreja. Obrigado, Espírito Santo, porque você hoje habita em nós. Obrigado, Pai. Você é lindo, nós te amamos, nós reverenciamos a Ti. Pai, nós não dependemos de homens, nem dependemos de nós mesmos, mas dependemos de Ti, Pai. E porque dependemos de Ti, sabemos, ó Pai, que em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém? Amados, um título que eu estava pensando hoje, fui orar ao Senhor para que o Senhor
falasse no meu coração e no seu coração, e veio. E o título é esse, amados, na ministração dessa noite: o que estamos fazendo? Precisamos pensar, amados, no que estamos fazendo. Será que eu estou fazendo aquilo que é devido, aquilo que o Senhor já me deu a direção, aquilo que foi capacitado, aquilo que o Senhor já me revestiu para que eu viesse fazer na terra e eu possa avançar? E nós vamos ver a história de homens na Bíblia, amados, que justamente fizeram aquilo que o Senhor mandou. Eles fizeram justamente o que acabamos de ler em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Eles ouviram a palavra e puseram em prática a palavra. E quando eles colocaram em prática, amados, houve resultado nessa palavra. Quando eu e você colocarmos em prática aquilo que nós estamos ouvindo, nós obteremos resultados imediatos. Essa palavra funciona. Eu estou falando de algo, amados, que eu não conheço. Eu estou falando de algo que eu conheço. Eu tenho vivenciado essa palavra todos os dias. Eu sei quem é meu pai. Precisamos saber de fato a natureza do nosso pai. Nosso pai não é, a natureza dele não é a natureza natural. A natureza do nosso pai, amados, é de fazer o extraordinário em nossas vidas. E essa é a natureza do nosso pai, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus capítulo 8. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Mateus capítulo 8, versículo 23. Amados, eu estou elétrico nessa noite. Aleluia. Deus compartilhou tantas coisas comigo, amados. Eu estava estudando e dizendo a minha esposa: minha filha, eu estou aqui, tempo de pipocar aqui. Eu quero dar uns 2 glória a Deus aqui no apartamento. Mas como era uma hora lá e que precisava de descanso para as pessoas, eu tive que me conter ali. Mas eu disse: quando eu chegar na igreja, eu vou colocar para fora aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso, amados. Deus tem grandes coisas para tratar conosco nessa noite. Nós vamos ouvir a palavra dele nessa noite. E nós, quando sairmos nessa porta, amados, nós vamos praticar essa palavra. E eu profetizo sobre a vida de cada um aqui que estão aqui, aquele que está nos assistindo. Amados, quando nós ouvimos essa palavra e praticamos, teremos resultados extraordinários na nossa vida. Porque é aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 23 diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu queria que vocês fossem agora para a gente, para nós entendermos a mensagem dessa noite, amém? Gênesis capítulo 1. Antes, eu quero que você abra aí, coloque o seu dedo em Gênesis capítulo 1. E eu vou apenas falar algo para que nós venhamos entender onde o Senhor quer nos levar nessa noite, onde o Espírito Santo quer nos conduzir nessa noite, amém? Amados, eu já vejo resultados na vida de pessoas aqui nessa noite. Talvez você não veja ainda o resultado de coisas que você está esperando, de orações que vocês têm feito, mas eu já vejo pelos olhos espirituais o Senhor derramando resultados, respostas de oração nessa noite. Sabe por quê? Porque vocês decidiram vir para cá para ouvir a palavra dele. E nós vamos colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo nessa noite, amém? É por isso que eu já vejo, amados, respostas de orações, milagres acontecendo na vida de pessoas. Pessoas se regozijando, eu já posso ver com os olhos da fé. Pessoas se regozijando, porque vocês vão abrir a boca essa semana e vai dizer: eu ouvi a palavra e coloquei em prática a palavra. Por isso eu obtive resultados extraordinários, amém? Então, porque esses homens, amados, estavam num barco, estavam com Jesus, mas tiveram medo. Nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 1. Diz assim, capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra.
A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. No versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então no início da criação, Deus fez o homem, Deus fez todas as coisas. A terra estava sem forma e vazia, havia um caos, o problema estava ali, mas o Espírito de Deus estava sobre aqueles problemas. E a Bíblia diz assim, que disse Deus, haja luz, e houve luz. Então uma voz saiu, e algo se pronunciou, se tomou uma atitude de produzir aquilo que saiu da boca de Deus. Então o Espírito Santo estava ali, Deus disse, haja luz, e o Espírito Santo produziu aquilo que saiu da boca de Deus. Eu quero que vocês entendam bem. Deixe todos os seus pensamentos, aquilo que você tem para fazer amanhã, porque amanhã para o Senhor já é passado. Então não tem para que você estar se preocupando. Eu quero que você se ligue hoje na palavra, o que Deus tem para tratar comigo e com você. E aí, amados, o que foi que aconteceu? Para nós entendermos porque aqueles homens estavam com medo. Estavam com Jesus, a palavra estava num barco, que era o próprio Jesus, mas a Bíblia diz que eles estavam com medo. Sabe por quê, amados? A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fez um homem conforme a nossa imagem. Eu quero que vocês, Gênesis capítulo 1, versículo 26, abra aí para nós entendermos. Gênesis capítulo 21, versículo 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27 diz assim: assim Deus criou o homem, a sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós entendemos que Deus criou o homem e a mulher, e deu um poder para estar nele, para que ele pudesse produzir coisas, e dar ordens a coisas na terra, amém? Só que houve algo, amados, que tirou isso do homem, que foi o pecado. Quando o homem pecou, o homem passou a ficar separado de Deus, separado das promessas que Deus tinha feito. E aí aquele domínio foi tirado do homem, porque o homem deu por quê? Porque pecou. Então veja o grau que é, amados, quando o homem ou a mulher, ela peca. Precisamos ter uma consciência, amado, do que é a santidade, de ter uma vida com Deus. Quando nós temos uma vida com Deus, quando nós andamos em obediência à palavra, como a Bíblia diz que Deus é fiel à sua palavra, aí nós andamos em linha com a sua palavra, e o que é que acontece? Deus se faz fiel a mim e a você. Por quê? Porque nós estamos andando em linha com a palavra. Amém? E aí o que é que acontece? Passou-se anos, Jesus veio, amém? E nos devolveu esse domínio que foi perdido por conta do homem, por conta do pecado que aconteceu com o homem. E aí Jesus veio na terra, nos ensinando como nós devíamos andar. E até então não estava ainda habitando naqueles homens o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo Espírito que estava no início da criação, fazendo acontecer aquilo que Deus falava. Esse Espírito ainda não estava habitando no homem, amém? Porque ainda não tinha acontecido o dia de Pentecostes, como diz lá em Atos. Então o homem, ele não sabia, ele não tinha o conhecimento ainda do Espírito que estava com Deus no início da criação. Por quê? Por conta do pecado, por conta da queda do homem. Mas Jesus estabeleceu isso de volta, nos trouxe esse domínio, esse poder, foi dado a nós como igreja. Isso é motivo de sobra, amados, para nós nos alegrarmos nessa noite. Se a palavra fosse só apenas isso, já era suficiente. Mas Deus tem mais para nós nessa noite. Então foi devolvido para mim e para você. Então está explicado porque eles tiveram medo naquele momento. Mas Jesus não deixou de ensinar, de falar a sua palavra, porque Jesus sabia que eles precisavam ouvir e praticar elas. E ele sabia que existia um momento que viria, que eles iriam colocar em prática aquilo que eles estavam ouvindo do Senhor. Então é isso que Deus quer de mim e de você nessa noite, que nós venhamos ouvir essa palavra e venhamos colocar ela em prática, amados, pois ela funciona, a palavra funciona. E eu queria que vocês fossem comigo lá para João 14.
João capítulo 14. Aleluia, Deus é bom, amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Então veja o que diz aqui em João capítulo 14, versículo 15, diz assim. Essa fala da promessa do Espírito Santo para o homem, amém, amados? Jesus falando com seus discípulos, diz assim: se me ameis, guardareis os meus mandamentos, rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, amados, o Espírito que estava no início da criação, quando a Bíblia diz assim, que disse Deus, já haja luz, e esse Espírito se pronunciou, ele se encaminhou de fazer justamente aquilo que saía da boca de Deus. E que uma vez o homem, porque pecou, deixou de justamente a viver esses milagres, essas coisas extraordinárias que Deus tinha para o homem. Porque se nós lermos Gênesis capítulo 1, nós vemos as maravilhas de Deus. A Bíblia diz que Deus, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja terra, porção seca, haja água, firmamentos, e deu separação. A Bíblia diz que Deus criou as coisas através da sua palavra. Então o Espírito de Deus, amados, era isso que Deus queria para nós, para mim, para você, que nós íamos andar conforme lá em Gênesis capítulo 1. Então esse Espírito foi dado, esse Espírito foi tirado, porque o homem pecou. Mas Jesus voltou para nos devolver esse poder e essa autoridade, para dar à igreja, para estabelecer algo poderoso para nós nessa terra. Para que eu e você não viéssemos estar andando de qualquer forma, de todo jeito, mas sim desfrutando de coisas que Deus tem para mim e para você, amados. Cura, saúde divina, prosperidade, amados, não dinheiro, mas prosperidade em todas as áreas, no casamento, no relacionamento, no seu trabalho. Porque se nós formos olhar de fato a palavra de Deus, amados, às vezes eu estou falando com minha esposa, eu digo, minha filha, como é interessante, precisamos apenas atentar para a palavra de Deus, porque ela está escrita, e muitas vezes nós deixamos de viver os milagres de Deus, porque nós não estamos ouvindo de fato o Espírito de Deus tratar conosco, ou muitas vezes estamos ouvindo, mas não estamos colocando em prática, porque o colocar em prática é o que faz toda a diferença, amados. Precisamos ouvir, precisamos, bem, essa fé vem para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas aí nesse versículo em Mateus, nós ouvimos uma instrução de Jesus Cristo para os seus discípulos: se ouvides e praticar a minha palavra, será comparado a uma árvore, será comparado a uma casa, amados, firmado na rocha, o qual deu os ventos, a chuva, transbordaram os rios, mas essa casa, ela não veio a cair. Por quê? Porque estava firmado na rocha. Quando nós estamos firmados nessa rocha que é a palavra, amados, aí nós vamos pegar a passagem que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós vamos pegar a passagem que nós acabamos de ler, quando diz que o barco, amado, estava sendo açoitado pelo mar, e Jesus dormia. Amado, sabe por que Jesus dormia? Porque ele sabia o Espírito que estava nele, o mesmo Espírito do Pai. Quando nós entendemos, amado, essa palavra, nós vamos tomar atitude como Jesus tomou. Homens de pequena fé. A Bíblia diz que Jesus se levantou, repreendeu-se o vento, o mar, e ali se fez bonança naquele lugar. Amados, é isso que Deus quer de mim e de você, que nós vamos sair, amados, nas ruas, e quando nós vemos pessoas precisando de milagres, nós vamos impor as mãos, pregar o Evangelho,
trazer a luz, porque o Espírito, amado, que estava no início da criação, que estava em Jesus Cristo, operando milagres, fazendo com que coisas que não tinham no natural condições de ser revertidas, esse mesmo Espírito, amados, vai nos assistir, nos dando habilidades, poder para criarmos coisas, para trazer direções para coisas, para fazer coisas extraordinárias que homem nenhum tiveram poder e capacidade de fazer. Nós vamos ler, amados. Aí então chega o dia de Pentecostes. Jesus disse: não importa que eu vá, mas eu rogarei ao Pai, e Ele enviará um Consolador. Esse, o Espírito Santo, estará convosco. Então nós temos o Espírito Santo hoje, amados. Oh, aleluia. O Espírito, amados, que tira de nós todo o medo, toda a timidez, e que nos dá sabedoria, habilidades, amados, para nós avançarmos em coisas que estão querendo nos parar. Me diga, amados, qual foi a dificuldade que fez parar Jesus na sua caminhada? Me diga uma só, e eu fecharei a minha palavra e vou embora. Me diga qual foi a dificuldade que parou Jesus? Nenhuma, amados. Certa vez os homens chegaram para pegar Jesus, os cobradores de impostos. Sabe o que foi que Jesus fez, amados? É por isso que eu digo que dinheiro não é problema para nós que cremos nessa palavra. Jesus mandou um discípulo dele lá: lança um anzol, e o peixe que você pegar, eita, glória a Deus. Rapaz, é muito poder, viu? Que está disponível para nós como igreja. Precisamos estar alegres, amados. O primeiro peixe que você fisgar, Pedro, você vai tirar da boca dele. Eita, aleluia. Você vai pegar aquele dinheiro, Pedro, e vai pagar o meu e o teu imposto. Amados, vamos praticar essa palavra. Estamos ouvindo ela nessa noite. Vamos pôr em prática. Teremos resultados. Pessoas vivendo os extraordinários de Deus. Meu irmão, você está vendo a crise? Que crise? Rapaz, eu sou do céu, e o céu não tem crise, tem Cristo. As pessoas precisam olhar para mim e para você, amados, e ver resultados da palavra. Há uma ardente expectativa, diz lá em Romanos, da humanidade a respeito dos filhos de Deus. As pessoas precisam olhar em mim, em você, e fazer, amados, justamente o que aconteceu lá em Atos. Eu quero que você vá comigo em Atos capítulo 3. Aleluia. O tempo corre, meu irmão. Deus é maravilhoso, amados. As pessoas precisam olhar para mim e para você e fazer o que fez aqui com Pedro e João. Atos capítulo 3. Glória a Deus. Só o Senhor, amados, para fazer essas coisas. Precisamos ser ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Minha esposa estava compartilhando comigo algumas ideias. Eu começo a rir, amado, porque Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Eu disse: a minha filha, é fantástico esse Deus. Sabe por que chegam essas ideias, esses projetos? Eu gosto demais, amado. Eu sou apaixonado pelo meu pai. Eu disse: minha filha, em Deuteronômio capítulo 28, Deus gosta de fazer canto, Deus gosta de ter umas prosas, Deus gosta de ter algumas conversinhas conosco. Não é isso? Eu disse: minha filha, veja o que diz em Deuteronômio capítulo 28. É uma coisa tão... está lá escrito. Precisamos ouvir e praticar. Se atentamente deres ouvidos, guardar e obedecer os mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te acompanharão. Eu quero que você deixe aí Atos capítulo 3. Vamos voltar lá para Deuteronômio. Bota aí o dedo, por favor. Isso não estava escrito aqui no script, mas nós vamos lá. O Espírito Santo vai nos conduzindo, amém. Ele é o responsável, amados. Apenas Ele quer que nós venhamos nos preparar, mas é Ele que nos conduz a nossa vida. Uma vez que Jesus disse: eu vou e rogarei ao Pai que envie um Consolador, o Espírito Santo estará convosco. O mesmo Espírito que estava no início da criação, fazendo com que todas as coisas que saíssem da boca do Pai, disse Deus, haja luz. Aquele mesmo Espírito fez produzir o que eu e você temos feito, amados.
No nosso dia a dia, você tem criado coisas. Você tem ousado a crer na palavra e tem pronunciado a palavra do Senhor com ousadia. O que você tem falado a respeito do seu trabalho? O que você tem falado a respeito da sua casa, dos seus celeiros? O que você tem pronunciado acerca de coisas para os seus filhos? O Espírito está lá, amados, como um cardápio já está na nossa mão, que é a palavra. O Espírito está lá, meu filho, o que queres que eu te faça? Eita, é bom demais, meu irmão. Nós temos o poderoso habitando em nós, amados. Nós dependemos de Deus. Eu sempre chego para meus funcionários e digo a eles: olha, o dinheiro, essa semana eu tive uma reunião com um funcionário meu, e eu disse: olha, eu tenho visto coisas acontecer na sua vida, você tem ficado um pouco impaciente esses dias, eu tenho notado, eu tenho observado você, e eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que você está passando por algum problema financeiro na sua casa, mas o dinheiro que você precisa não está na minha mão nem na sua mão. Ele olhou para mim assim, abriu os olhos, perguntando a mim: como é esse negócio? Como é que eu estou precisando de dinheiro? Eu estou precisando resolver algumas coisas e você vem me dizer que o dinheiro que eu estou precisando não está na sua mão? Olha, na cabeça dele, amado, entrou em parafuso. Como é que eu estou trabalhando para esse rapaz e ele vem dizer que o dinheiro que eu preciso não está na mão dele? Ora, se eu sou funcionário dele. E eu disse: meu filho, o dinheiro que você precisa não está na minha mão, nem na sua, vai estar na mão do nosso Pai, de Deus. Faça a vontade dele, que ele vai fazer chegar na sua mão aquilo que você precisa. Dele é a prata, dele é o ouro. Em Ageu capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor vai abalar as extremidades da terra, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia! E ele diz: a minha prata, meu é o ouro. Deus é maravilhoso, amados. Deuteronômio capítulo 28. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Deuteronômio capítulo 28. Diz assim, versículo 1: se atentamente desobedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Amados, a palavra do Senhor está me dizendo, a mim e a você, que se nós atentarmos para a palavra dele, não é para a circunstância, não é para aquilo que nós estamos vendo, mas é para nós olharmos para a palavra dele. Virão sobre ti e te acompanharão. Então, por que nós estamos inquietos por alguma coisa? Porque muitas vezes ficamos temerosos, achando que não vai acontecer. Meu funcionário já é tão natural os milagres acontecer, e eles veem os milagres acontecendo. Essa semana, falando com um gerente meu, eu disse: David, os depósitos que vão cair na conta da empresa. E ele começou a passar para mim, eu disse: Jesus Cristo. Ele disse: é ele mesmo, meu filho, que vai fazer o milagre. Tu não sabe que ele sempre está fazendo milagres? As pessoas precisam ver em mim e em você milagres todos os dias. Sabe por quê? Porque desse jeito que as pessoas vão ser atraídas. Aí eu quero que você agora vá para Atos capítulo 3. Eu voltei para cá para que eu e você possamos entender o que nós vamos ler agora. Quando eu e você abrimos a nossa boca e pregarmos esse evangelho, as pessoas vão olhar para mim e para você e vai dizer: veio com poder essa palavra. E não vai ser preciso, amados, muita coisa para você ver pessoas se quebrantando e confessando Jesus, e milagres acontecendo pela sua boca. Porque a ministração, a palavra que sair da sua boca, não sairá palavras de sabedoria humana, mas sim demonstração e poder no Espírito de Deus. Foi o que Paulo falou, e é o que Deus quer, o que Jesus quer, o Espírito Santo quer fazer através de nós nesses últimos dias que se aproxima a vinda dele, amados. Nós não podemos ficar acomodados em quatro paredes com tantos milagres que Deus tem feito na nossa vida, amados.
Quantas coisas Deus tem feito na sua vida, quantos milagres. As quinta-feiras nós temos vindo para cá, orações têm sido feitas, milagres têm acontecido, pessoas que não dormiam por conta de uma palavra, amados, porque pessoas decidiram ouvir e colocar em prática. Bairros estão sendo mudados, como esse bairro do Barro Duro. É inexplicável, amado, que diante de um milagre as pessoas não venham buscar o Senhor. E que eu e você, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos reproduzindo aquilo, refletindo aquilo que vivemos diante do nosso Pai? É por isso que essa é a pergunta nessa noite. O que estamos fazendo? Queremos viver milagres de Deus? Amados, eu vou contar algo aqui, deixar você com bastante água na boca em relação de Atos capítulo 3. Quando comecei a namorar com Janaíma, todos sabem, né? Quando você começa a namorar, você quer levar sua namorada para um lanche bom, um jantar à noite, né? Você quer surpreender ela de todo jeito. Por quê, meu amigo? Você quer casar. Não é assim que acontece? É ou não é, Júnior? Não é, Clóvis? Foi assim comigo. Eu trabalhava na Tigre, amados, nessa época. E aí eu tinha chamado Janaíma para ir jantar à noite. Quando eu estava em meio a um evangelismo, aí veio aquele pensamento: cadê o dinheiro que você precisa para ir jantar com a sua namorada? Ligue e encerre agora o compromisso que você tem com ela hoje à noite. E amados, eu confesso a você que na mesma hora eu disse: Pai, graças te dou, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor me enviou para fazer, e a sua palavra me garante que as bênçãos vão vir sobre mim e vai me seguir. Pai, eu creio num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, quando eu acabar esse evangelismo, Senhor, nessa tarde, meu dinheiro estará na minha conta e eu vou honrar meu compromisso, a minha palavra que dei com minha namorada. Amados, quando acabou aquele evangelismo, eu saí ali com o carro alegre de ser hoje o jantar. Eu passei em um banco, amados, que botei o cartão que tirei, olhei o saldo, o dinheiro estava depositado. Eu disse: toma, calma. Amados, nós precisamos ouvir e praticar, porque quando nós ouvimos e praticamos, o Senhor, Ele vela pela sua palavra. Amados, sabe o que é velar? Você sabe o que é velar? Ele não dorme, meu irmão. Enquanto alguns deuses dormem, deuses que são de madeiras, que são colocados nos cantos de parede, e que nem se balançam, que nem seus olhos piscam, porque são de madeiras, não tem ouvido, mas não ouve. Nós temos um Deus, amados, que vela pela sua palavra. Isaías diz: meu filho, entre em juízo comigo, apresente-me as suas razões, para que eu possa te justificar. Ele vela pela sua palavra. E naquela tarde eu saí com minha esposa, me regozijando, disse: Pai, obrigado, porque nunca mais deixarei de fazer a sua obra por nada. Deus tem feito grandes coisas, amados. Eu tenho sido testemunho de tantas coisas com meu pai, que às vezes eu estou no trânsito: Pai, o milagre de hoje. Pai, o milagre de hoje. Obrigado, meu irmão. Sabe qual tem sido as minhas orações toda manhã, amados? E eu quero que você faça isso. Não é se você tem a direção, não, faça. Toda de manhã eu tenho orado e tenho declarado: Senhor, a Bíblia diz que Daniel se acordou como prisioneiro e foi dormir com o governador. Daniel, José foi dormir, se acordou como prisioneiro e foi dormir, se acordou como prisioneiro e dormiu como governador. Daniel também passou por um momento difícil, amados. A Bíblia diz que o rei teve um sonho e que ninguém pôde decifrar o sonho do rei. Mas a Bíblia diz que quando Daniel ouviu que Arioque ia fazer justamente aquilo que o rei disse: mate todos os sábios da Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel disse: não, peraí, me introduza na presença do rei. E a Bíblia diz que Daniel orou ao Senhor e Deus revelou o sonho a Daniel. E Daniel, meus amados, foi dormir naquela noite diferente. Governador. Eu disse: Pai, assim será comigo nesse dia. Eu me acordei, Pai, de uma forma, mas vou dormir de outra. Milagres vão acontecer na minha vida hoje. Portas serão abertas.
Pai, eu estou vivendo e vou continuar vivendo os teus extraordinários. Milagres, Pai, eu vou orar por pessoas, pessoas vão ouvir de mim a sua palavra. Milagres vão sair da minha boca, cura vão se manifestar. A vontade do Senhor é que nenhum se perca, todos sejam salvos. Mas essa responsabilidade está sobre mim, sobre você, igreja. Se eu for passar o microfone para cada um de vocês, nós não vamos sair daqui nessa noite por milagres, coisas que Deus tem feito extraordinários na vida de pessoas aqui. Quantos livramentos, aqueles que nós vimos e aqueles que não vimos, chegamos nem a ver, mas que a mão do Senhor estava estendida, como diz na palavra, e nunca encolhida. E o que nós estamos fazendo, amados, com tantas coisas que Deus tem sido feito, que Deus tem feito para mim e para você, o que estamos fazendo, amado, com essas coisas? Agora vamos para Atos capítulo 3. Deus é maravilhoso, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Oh, o Senhor enviou a sua palavra, Jesus Cristo nos sarou. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Eu quero que você pare um pouquinho e volte para cá. Amado, sabe por que Pedro e João disse olha para nós? A consciência que ele tinha de quem ele era. Precisamos ter a consciência, amado, de quem nós somos. Meu irmão, não era uma pessoa ali que estava se fazendo, que estava ali, que era coxo, mas a Bíblia nos relata no início do versículo, no início do capítulo, que ele era coxo de nascença. Ele nasceu defeituoso, amados. O mundo diz assim, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não é assim? Mas, amados, é o mundo. Com Deus é diferente. Aquilo que é torto, amados, quando chega a palavra, amados, chega a direção, chega posicionamento. Se você, amados, pecou nessa semana, se você fez algo que desagradou a Deus, nós temos um advogado, Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, que intercede por nós todo o tempo, meu irmão. Sabe que existem pessoas aí fora, como esse coxo, precisando de uma pessoa que leve uma palavra, que leve uma resposta de oração, amados. E essa pessoa é eu, sou eu e você. Precisamos sair dessas quatro paredes, amados. Deus já nos deu um espírito de ousadia e de poder. O mesmo espírito que estava lá no barco, quando um barco começou a ser açoitado de um lado para o outro, o Espírito não estava só, estava dentro, habitando ainda nos discípulos. E aí eles começaram a ficar temerosos pelo problema ali naquele momento. Mas você já vê a diferença. Isso aconteceu depois do dia de Pentecostes, quando a Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, não saia até que o Espírito venha sobre vocês e sejam revestidos de poder. Aí em Atos capítulo 1 versículo 8 diz assim: mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito, e sereis minha testemunha. Então os discípulos começaram a ser testemunha de quê? Do poder do Espírito de Deus que passou a habitar neles. Amém, amados? Como é que eu e você nós vamos ser testemunha? Quando nós saímos para praticar aquilo que nós estamos ouvindo, amados. Estamos ouvindo? Queremos respostas? Pratique a palavra. Então nós vemos resultado. Aí está lá Pedro, que antes estava, amados, ali atemorizado por uma onda, o barco sendo açoitado. Olha só, amados, que ousadia de Pedro, certo? Está lá no barco, o barco sendo açoitado para um lado para o outro. E aí veio aquele medo,
para Pedro ali, para os outros discípulos. E agora nós vemos uma condição agora diferente. Pedro está diante de um homem que era coxo de nascença. O problema não era ali, meu amigo, já vinha de muito tempo. E aí Pedro se levanta na ousadia e diz assim: olha para mim. Ele estava dizendo: olha para a palavra. Ele ali estava representando a própria palavra de Deus. Eu e você representamos a palavra de Deus. Nós somos resultado de resposta para pessoas, para nações. Você já parou para perguntar a Deus qual é o propósito seu nessa terra? Estou usando, amados, eterno? Interno. Qual é o propósito desse terno? Para me fazer mais bonito para minha esposa. A gravata, para quê? Para que serve a gravata? Para justamente combinar, amados, com a camisa, com o terno. Não é assim, amados? Para que serve esse microfone? Para que nós, ao falarmos nele, produza som a pessoas lá ao longe onde elas estão. Não é assim? Para que serve essa cadeira que você está sentado? Para que você esteja bem acomodado, amados, aí, sem estar cansado, relaxado. Não é assim? Mas qual é o meu propósito, o teu propósito nessa terra? Para que fim nós viemos nessa terra? Para fazer o que, amados? Qual foi o fim que Deus nos enviou nessa terra? Para fazer o que, meus amados? Pergunte isso a você mesmo, porque Deus vai trazer resposta para você, amados. Você foi enviado, um propósito de Deus para você manifestar a glória dele, aquilo que ele já fez. Enviou Jesus, os discípulos vieram. Talvez você fique perguntando, ou até dizendo: rapaz, quando eu ver Paulo, eu vou dar um beijo em Paulo, eu vou querer conhecer Paulo, eu vou querer conhecer Abraão, eu vou querer conhecer Silas ali, eu vou querer conhecer aqueles grandes homens de Deus, os heróis da fé, homens que cuja terra não era dignos dele. Você sabia que Abraão, amados, quando nós chegarmos lá, Abraão vai nos procurar com essa mesma intensidade? Vocês estão lembrados que muitas vezes eu li aqui já em Gênesis capítulo 6, versículo 29, se eu não me engano, e capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que quando se fala de Noé, a Bíblia diz que Noé era o único justo que Deus tinha encontrado naquela geração. Aí nós voltamos para o final do capítulo 6 de Gênesis. Aí nós vemos porque Noé foi o único justo naquela geração. Deus estava tratando, amados, comigo e com você, trazendo essa mensagem para que eu e você pudéssemos entender que nós somos o justo dessa nova geração. Aí nós voltamos para o capítulo 6 de Gênesis, versículo 29, diz assim: Noé fez exatamente tudo o que Deus tinha ordenado para fazer. Então no capítulo 7 de Gênesis, versículo 1, nós vemos justamente Deus dizendo para Noé: Noé, você é o único homem justo que encontrei nesta geração, porque viria um homem justo, eu e vocês, nessa nova geração, para fazermos a diferença, amados. Como foi Pedro e João diante do problema, diante da circunstância? O que tem faltado para você? O que ainda não tem chegado na sua mão? Sabe por que ainda não chegou? Porque eu e você ainda não estamos praticando a palavra. Pratique a palavra. Quando eu e você, amados, praticamos, começamos a colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo e crendo, nós teremos resultado como Pedro e João teve. Vamos lá para a gente, vamos voltar para a palavra. O tempo passa muito rápido, meu irmão. Nós vamos dar uns 4 gritos nessa noite. Quero a igreja se alegrando, amados. Glória a Deus. Se alguém chegasse para você, amados, se dissesse a você: olhe, amanhã eu quero que você desça logo cedo, nós vamos no cartório, porque eu comprei uma casa, vou passar para o seu nome. Você vai dizer: sério? É verdade que você está dizendo? É, rapaz, eu comprei uma casa, eu tinha o dinheiro guardado e comprei a casa aí, e vou te dar. Eu só quero que você desça lá no cartório, que eu vou passar para o seu nome. E o que é que você ia fazer? Ah, bom demais. Você não ia se alegrar? Mas você viu a casa? Não. Ele só falou apenas que a casa tenha sido comprada. É assim que Deus quer, amados, de mim e você, que nós vamos nos alegrar, amados.
A alegria do Senhor, a nossa força é. Quando eu e você nos alegramos, vem a força de Deus, o poder dínamo, para fazer com que nós avançamos em todas as circunstâncias. Diante da dificuldade, dinheiro venha. Eu ordeno agora a dificuldade desapareça. Eu estava louvando aqui, meus amados, e no meio do louvor eu comecei a ficar com a garganta falhando, o som não querendo sair da minha garganta. Eu saí um pouco ali, conversei com as meninas. Eu comentei isso com as meninas do jovens, departamento de jovens da igreja. Eu disse: rapaz, eu saí de lá porque eu estava com a garganta, pastor, falhando, a voz estava saindo. E eu fui aqui atrás. E eu disse: pai, graças te dou, pai, porque eu vou ministrar a sua palavra. E a sua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra, Jesus Cristo me sarou. E eu dou uma ordem agora: garganta, volte a funcionar normalmente. Em nome de Jesus, amígdala, agora, seja lá cordas vocais, eu chamo a existência agora aquilo que é meu. Cura divina, cura divina. Eu repreendo você agora, toda rouquidão. Eu vou pregar a palavra de meu Pai nessa noite, com ousadia, com poder. Quando eu cheguei aqui, a voz tinha voltado? Não, amados. Mas, amados, quando eu coloquei em prática aquilo que eu tinha falado, chegou voz. Chegou voz. O que é que eu e você precisamos fazer, amados? Colocar em prática aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos falando. Porque quando eu e você colocar em prática aquilo que nós estamos crendo e falando, vai funcionar. Nós vemos um homem que estava com medo, porque o barco ia a pique, ia afundar, uma circunstância. Mas já vemos o Pedro aqui, João, olhando para um coxo de nascença e dizendo algo diferente. Versículo 5 diz assim, Atos capítulo 3, versículo 5: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Eu quero que a igreja repita comigo, diga assim: alguma coisa. É justamente isso que Maceió está esperando por mim e por você. É exatamente isso que as nações esperam de mim e de você. Alguma coisa. As pessoas muitas vezes olham para você, Júnior, e dizem: eu quero que saia alguma coisa desse homem, eu preciso. Algumas pessoas olham para você, Silvio, e dizem: eu quero que saia alguma coisa desse homem. Algumas pessoas olham para você, Lanaís, e dizem: eu quero que saia alguma coisa dessa mulher. E é preciso que saia de mim e de você alguma coisa no Senhor. Versículo 6 diz assim: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olhe para cá, amados. Você sabia que aqui está dizendo que não é na minha força nem na sua força? A Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, se glorie nisto, diz a palavra do Senhor. Se gloriar o que, meu irmão? Se gloriar na palavra, é Ele que faz. Apenas eu e você precisamos ser obedientes e praticantes dessa palavra, porque é Ele que vai pegar junto com a palavra. Quando nós falamos, o Espírito Santo que habita em nós pula de dentro com a nossa voz e vai produzir aquilo que foi liberado. Então todas as vezes que você orar, que você declarar, você já veja o poder de Deus saindo na sua boca e produzindo aquilo que você falou. Se veja, amados, a Bíblia diz que lá em Gênesis, nós acabamos de ler, eu li, vocês ouviram e eu ouvi, e as pessoas que estão vendo ouviram também. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Aí o que foi que Deus fez no início da criação? Quando a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. A Bíblia diz que houve luz. Precisamos olhar para as pessoas, meu irmão. Outro dia eu estou prestando serviço a uma grande empresa aqui em Maceió, e a um hospital. E eu cheguei lá naquele hospital, amado, fui fazer um serviço lá, e era uma sala de hemodiálise. Eu vi aquelas pessoas lá, e o sangue sendo bombeado.
Amados, eu fiquei tão chateado com aquela circunstância. Eu levantei a mão e disse: Pai, em nome de Jesus, mesmo que não sejam imediatos, porque eles ainda não ouviram, alguns não ouviram a sua palavra, mas eu libero uma palavra de poder sobre esse lugar. Pessoas que estão aqui fazendo hemodiálise, em pouco tempo os rins voltarão a funcionar, e eles nunca mais passarão por essas máquinas. Porque, Pai, o Senhor fez eles a sua imagem, imagem e semelhança. E quando o Senhor fez eles, Pai, o Senhor fez eles com os rins novos. Se Deus nos fez, amados, a imagem e semelhança dele, será que falta alguma coisa para mim e para você ainda? Não nos falta nada. A Bíblia diz que Deus já nos deu tudo. Amado, tudo é tudo. Imagine você aqui nessa igreja, temos tudo aqui, não tem? E de repente você chega aqui e não tem mais nada aqui dentro. Amados, faltou alguma coisa e você olha e não vê nada. Amados, a Bíblia diz que Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Versículo 8, versículo 7, versículo 6, diz assim: Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Reconheceram-no como o mesmo homem que se sentava a pedir esmola à porta. E ficaram cheios de pasmos, assombrados pelo que acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou porque olhais para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes perante a face de Pilatos, negastes, e tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que vós desse um homicida. Mataste o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis, pelo nome de Jesus que deu a este na presença de todos, vós estás perfeito em saúde. Então está lá o homem que ainda não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, que anteriormente tinha passado pelo medo da circunstância, mas então o Espírito Santo agora passou a habitar nele, porque o dia de Pentecostes já tinha passado. O Espírito Santo veio sobre eles, pousou sobre eles, passou a habitar dentro dele. E lá está lá Pedro e João andando. E aí, Pedro, é hoje, o milagre é hoje, vai acontecer hoje. Nós vamos sair, Pedro, e o milagre vai acontecer. Nós vamos abrir a boca, vamos justamente praticar aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que nós vimos Jesus fazendo. Nós vimos Jesus, Pedro, ressuscitando Lázaro. Nós vimos Jesus fazendo com que aquele filho daquela viúva ressuscitasse. Nós vimos, Pedro, aquele homem que veio pedir a Jesus que ressuscitasse a sua filha, que foi Jairo. Você está lembrado? Estou lembrado, sim. Eu estou parafraseando, amados. Eu estou parafraseando uma conversa, um diálogo. Eu vejo, eu posso até ver. Às vezes eu estou lendo a palavra, amados, e entro na dimensão da palavra. E começo a, muitas vezes, a andar com homens na palavra, para poder entender aquilo que Deus quer tratar comigo. Precisamos entrar, amados, nessa palavra, para entendermos mais, para que nós possamos praticar elas com ousadia e poder. Ô, meu irmão, está lá Pedro e João passando, aquele homem está lá. Meu irmão, quando Pedro e João viu aquela enfermidade, aquele problema, foi sugado de dentro de Pedro e João algum poder que sacudiu Pedro e João, que levou ele até aquele homem, impulsionando ele até aquele homem. Quem era esse poder? O Espírito Santo de Deus que habita em mim e você. E ele olhou para Pedro e disse bem assim: ô Pedro, olhou para João e disse: é hoje.
E olhando para aquele homem, fitando os olhos nele, disse: olha para mim. Precisamos, amados, diante da circunstância, dizer à circunstância: olhe para mim. Você está me vendo? Eu cheguei. Circunstância, sai agora em nome de Jesus. Dificuldade, desapareça. Outro dia eu cheguei na casa de uma moça, amados. O marido dela desviado do evangelho. Aquele homem estava coçando os ouvidos quando eu pregava a respeito de Jesus. E ele saiu de lá da sala onde nós estávamos ministrando a palavra, pastor. Aquele homem inquieto. E aí eu perguntei à esposa dele: é sua esposa? Ela disse: é, porque ele está desviado. E eu fiquei calado e comecei a pregar o evangelho. E na hora que eu estava ministrando a palavra, o Senhor disse: agora impõe as mãos sobre ela. E eu queria pregar mais, e o Senhor disse: agora é hora de você impor as mãos sobre ela. E amados, eu peguei aquela mulher e eu disse para ela: dona José, a senhora quer que eu ore pela senhora por alguma coisa? E ela disse: meu filho, eu quero que você ore por essa perna. Quando ela levantou a saia, meu irmão, parecia um câncer na perna da mulher, uma ferida enorme na perna da mulher. E amados, eu me lembro que eu estava tendo aula do Rema com Vânia, esposa do pastor Raimundo lá de Salvador. Era o nome de Jesus, era a matéria, pastor. E meu irmão, diante daquela circunstância, eu ouvindo 15 dias a matéria falando a respeito do nome de Jesus, meu irmão, não podia fazer outra coisa, não tinha como ser diferente a não ser impor a mão sobre aquela mulher. E aí, amados, o Senhor disse: pai, é hoje que o milagre vai acontecer nessa casa, para que o teu nome seja glorificado. Eu disse: minha irmã, bota a perna aqui. E ela botou a perna em cima de um banco, pastor, que ela não podia nem, não aguentava nem ficar em pé. E ela disse: meu irmão, eu creio que o milagre vai acontecer hoje, porque eu fui no médico e o médico disse que eu tinha que fazer uma cirurgia, tirar uma carne de um canto e fazer um enxerto. E eu disse a ele que meu Deus é o Deus do enxerto, que eu não precisaria de fazer enxerto nenhum. Amados, aquela mulher estava esperando algo, assim como aquele coxo estava esperando algo de Pedro e de João. Aquela mulher esperava algo da parte de Deus. E amados, eu botei a mão na perna daquela mulher. Eu disse: pai, em nome de Jesus, eu ordeno agora que comece a secar todo o mal da perna dessa mulher. Eu declaro: ferida agora, cessa em nome de Jesus. Morra toda a bactéria. Recue agora para os infernos tudo que estava tentando causar a morte dessa mulher. E eu disse para ela, eu fiz um desafio. Eu disse: irmã Maria José, eu quero lançar um desafio para a senhora. Ela disse: pode dizer, meu filho, que eu faço na hora. Eu disse: eu quero que a senhora prepare sua roupa, e você vai comigo quando manifestar o poder de Deus na sua vida. Quando a senhora ver visivelmente essa ferida fechada, você vai comigo na igreja testemunhar o poder de Deus. Ela disse: vou sim, meu filho. Passou-se uns 15 dias, pastor. E aí chegou o irmão lá na igreja e disse: rapaz, vocês fizeram uma bagunça lá no meu bairro. Eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Tem uma mulher lá que quer, porque quer ver você lá, porque você impôs a mão sobre ela e a ferida dela cessou. A mulher ficou curada. E eu disse: meu Deus do céu, o que foi isso? E aí nós fomos lá naquele bairro lá. Quando eu cheguei na casa da mulher, amados, aí a mulher chegou e disse: meu irmão, tenho algo para lhe dizer. Eu disse: que foi, minha irmã? Ela disse: eu fiquei curada. E levantou a saia. Só que ela não levantou a saia dos dois lados, ela só levantou a saia de um lado só. E eu disse: não, eu acho que ela deve estar se confundindo com a perna, né? Porque não tinha ficado mancha nenhuma, amados. Geralmente uma pessoa leva um corte e fica a mancha, pelo menos sara, mas fica um negócio preto, pastor. E então eu fiquei assim, quase entrava em parafuso. Eu disse: meu Deus do céu, essa mulher está manchando a perna que não é a sarada, é outra. E amados, o Senhor é bom demais, porque na hora que eu terminei de pensar, a mulher pegou as duas mãos e levantou a saia, amados, pela metade do joelho. E Deus começou a tratar comigo: meu filho, a palavra que você lançou foi a minha palavra. Amados, não ficou nada na perna daquela mulher, nem cicatriz ficou. E cabelos começaram a crescer naquele lugar. Onde existia morte, houve vida, porque a palavra chegou. A vida, há poder nessa palavra para transformar circunstâncias, situações que eu e você no natural não podemos fazer. E o que nós estamos fazendo? E essa mulher, amados, trocou de roupa alegre. E me diga quem era que estava na igreja junto com ela. O esposo daquela mulher que estava desviado.
Amados, diante de um milagre, não há ninguém que se curve diante dessa palavra. Quando há um milagre, não tem que questionar. Ninguém questiona, a pessoa se rende. Houve um milagre na porta do Templo Formosa, quando aquele coxo entrou soltando e pulando e dançando pelo que Deus tinha feito. A Bíblia diz que todos os que estavam no templo de Salomão procuraram Pedro e João para ver, e fitaram os olhos nele e começaram a se alegrar, amados, pelo milagre que foi feito naquele dia, pelo um coxo. Pastor, eu profetizo debaixo de uma mão poderosa do Senhor. Vocês estão vendo essas paredes? Vocês estão vendo essas paredes? Em pouco tempo, isso aqui será pequeno para essa igreja. Porque não andaremos, amados, não olhando para a vida de ninguém. Não andaremos abrindo a boca, nem prestando nossos ouvidos para ouvir conversa de seu ninguém. Mas nós estaremos ligados num Deus que é todo poderoso para fazer milagres. Nós vamos nos associar com pessoas, amados, que queiram viver e praticar essa palavra. A minha oração é: Pai, não manda ninguém para minha casa, a menos que seja para receber uma palavra e ter mudança. Mas Pai, não envia ninguém para minha casa que venha cochear contra alguém, para tirar a minha fé, para querer impedir a minha fé de avançar. Eu cheguei para minha esposa e disse: minha filha, eu e você, nós vamos nos determinar. Isso não foi agora, faz tempo. Eu e você precisamos andar no milagre de Deus. Você, minha filha, precisa, na hora que você pregar, a pessoa se converter, que milagres acontecer. E assim eu também. Minha filha, precisamos estar andando no nível de santidade com Deus, que quando nós orarmos pelas coisas, coisas vão começar a acontecer. E nós vamos fechar a nossa boca, a porta da nossa casa, a porta dos nossos ouvidos, para que pessoas venham querer atrapalhar o nosso avanço. Vão chegar pessoas na nossa casa? Vão. Mas justamente para que eu e ela sejamos resposta de oração para eles. Mas para atrapalhar a minha fé, eu não quero ninguém na minha casa que venha atrapalhar a minha caminhada com o Senhor. Sabe por quê? Porque, amados, eu não vou ficar quando Jesus vier. Vocês estão pensando, amados, que quando Jesus vier, porque você confessou Jesus, porque você está vindo à igreja, você vai subir. Se você não estiver praticando aquilo que você está ouvindo, você vai ficar. A palavra é um pouco dura agora, mas vai trazer salvação para vocês. E para mim também, que eu preciso dela todos os dias. Outro dia eu tive um sonho. As horas vão avançando demais. Eu tive um sonho, comecei a contar com minha esposa, me acordei de madrugada e disse: minha filha, chega aqui, vou contar um sonho que eu tive. Era uma luz muito forte, mais forte a um ponto de eu fechar os olhos e não poder ver aquela luz fraca. Era aquela luz forte demais. E naquele instante, eu com os olhos fechados e aquela luz bem incandescente nos meus olhos, mesmo com os olhos fechados, eu disse: minha filha, eu comecei a orar e dizer: Pai, eu não vou ficar, eu vou subir. E de repente veio uma força, minha filha, e começou a me levar, e eu sentia que eu estava subindo, porque era algo que eu estava me batendo dentro de um túnel, e eu comecei a me alegrar. Eu comecei a compartilhar essas coisas com minha esposa. E quando eu terminei de contar o sonho para minha esposa, sabe o que foi que Deus falou comigo? Meu filho, é essa consciência que eu quero da minha igreja, que eu estou voltando hoje, porque eu não quero que nenhum se perca, mas todos venham chegar ao pleno conhecimento da salvação. Deus não quer, amados, que nenhum de nós venhamos ficar pelo meio do caminho. Ele quer que cada um de nós venhamos avançar. Amados, a Bíblia diz que Pedro pregou e quase mais de 5.000 homens se converteram. O tempo de Pedro passou, o tempo de Paulo passou. Agora chegou o tempo da igreja, a igreja do barro duro avançar, a igreja do Senhor dessa terra avançar na palavra, pregando o evangelho, ressuscitando mortos. Nós vamos ver livros de Ellen Osborne e grandes outros homens de Deus, que nem Reinaldo Bonk, homens que ressuscitaram mortos, homens que fizeram, meu irmão, membros do corpo saírem, amados, que eram homens que tinham mãos que tinham sido decapitadas. A Bíblia relata, a Bíblia não, lá tem uma igreja, um templo de Ellen Osborne que fala, amados, testemunhando que Ellen Osborne orou, amados, irmãos que tinham sido arrancados voltaram. Se uma lagartixa
Quando corta a cauda dela, ela vem produzir uma nova cauda. Imagina o meu pai, o seu pai que lhe fez a imagem e semelhança dele. O que é para ele um braço? O que é para ele curar uma pessoa de um câncer? O que é para ele uma zinca? Uma vez que Jesus já pisou a serpente, e a pisada foi tão grande que feriu o calcanhar de Jesus. Porque eu e você estamos andando temeroso pelas coisas. Precisamos ouvir essa palavra que nós ouvimos nessa noite e colocarmos ela em prática, amados. Eu estou pregando não para trazer medo para você, amados, mas para instigar vocês a andar num nível de poder. É você pegar numa cadeira e dizer: cadeira, você está me vendo? Eu, Júnior, cheguei. Você não mais vai ficar aqui, você agora vai ficar aqui. Preciso, amados, usar essa linguagem figurativa. Sabe por quê? Aquele que está em Cristo também deve andar como ele andou. Como era que Jesus falava com os seus discípulos? Por parábolas, para que eles pudessem entender. Vocês precisam entender a mensagem dessa palavra. Eu preciso entender. Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos encerrar com essa. Oh, glória, glória, glória a Deus. Grupo de louvor. Aleluia. 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 Glória, glória, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu vou orar pela igreja. Mas antes, amados, de nós encerrarmos, eu quero lançar uma palavra para as pessoas que vão estar nos assistindo pelo YouTube. Amém? Eu queria que você me ajudasse. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. Nós vamos orar por essas pessoas que estão aí no outro lado nos vendo nessa noite. Amém? Pai, graças te dou, Senhor, pela sua palavra. Porque essas pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, Pai, elas ouviram a sua palavra nesse momento e agora elas vão colocar em práticas. Em nome de Jesus, eu agora ordeno agora, em nome de Jesus, todo espírito de câncer, todo espírito de tumores, todo espírito maligno, Pai, que fizeram paralisar um rins, que estão trazendo problema no coração dessa pessoa, que o cérebro não está funcionando direito, não está bombeando sangue para o corpo, o coração, em toda a medula, ossos, seja lá o que for, veias, tendões, em nome de Jesus. Eu envio a palavra do Senhor para esse corpo agora, e ordeno o corpo volte agora a funcionar normalmente agora, em nome de Jesus. Receba o poder de Deus agora, e aquilo que aquela pessoa não podia fazer, agora fazendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda enfermidade contrária à palavra de meu Pai, eu ordeno cesse, caia por terra em nome de Jesus. Eu sei, amados, do que eu estou ministrando. Eu conheço meu Pai. Não é assim, mas é mais ou menos assim. Se eu tenho o meu carro, eu viajo no meu carro, então eu sei a velocidade que eu devo entrar numa curva, não é assim? Mas se eu pegar outro carro, o carro de alguém, eu não vou fazer o que eu faço com o meu. Por quê? Porque eu ainda não tenho segurança naquele carro. Mas, amados, com a palavra do Senhor é diferente. Eu ministro dessa forma porque eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei a palavra que está sendo lançada na minha boca. E não fique pensando porque sou eu que estou ministrando e você está aí, que você não pode viver essa palavra no nível de milagres. Vocês ouviram a palavra nessa noite, coloque em prática essa semana. Seja ousado, se levante a crer nela. Saia do acomodismo. Faça como Jesus, amados. Se levante e diga ao natural: o espiritual chegou, o poderoso chegou. Vento se acalme. Problema agora cesse agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Promoção chegando para o meu marido. Meu filho se destacando na faculdade. Problema não vai bater na minha porta nem no meu contra-cheque.
Porque eu não dependo da finança desse mundo. Eu tenho um pai que já me supriu. Não vai me faltar nada. Combustível pode aumentar, o imposto pode aumentar, mas você tem um pai que lhe supre. Pode ter, meu irmão, presidente, pode sair presidente, mas você tem um pai. Você conhece o seu pai? Porque ele é fiel, porque ele tem procurado, ele tem assistido você. E porque você tem procurado a fazer a vontade dele, ele tem te honrado. Está aqui uma mulher. Eu cheguei para ela e disse: minha irmã, continua fazendo aquilo que você está fazendo. 3 dias na semana, eu vou usar essa mulher como exemplo. Quando eu vejo pessoas como essa menina aqui que está fazendo coisas, eu disse: meu Deus, eu preciso fazer mais. Ela está me instigando a fazer mais pelo Senhor. Segunda, quarta e sexta no rema. Quinta-feira aqui no culto. Minha irmã, que bênção. Eu vim, meu irmão. Vim aqui para orar, para ligar. Porque eu creio que já aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Pelo um tempo. Mas, amados, Deus viu a fidelidade dela. Chegou um momento, amados, que o Senhor disse: minha filha, é agora. Prepare que é agora. E quando foi esses dias, ela mandou uma mensagem para o meu zap: meu irmão, essa palavra funciona. Meu esposo já está embarcado. A crise, o povo desempregado, mas o esposo dela empregado. Eu sei em quem tenho crido. Mulher, confia no Senhor mais e mais. Levanta a tua mão. Fique em pé que você vai receber mais do Senhor. Deus está te trazendo nessa noite honra e glória para a sua vida. Coisas que você nunca pensou em viver, você vai viver a partir de hoje. Você acha, muitas vezes você diz: pai, só isso era o suficiente pelo que o Senhor fez. Mas Deus manda te dizer que mais coisas Deus vai fazer na tua vida. Fecha os olhos. Pai, obrigado, pai. Levanta as mãos. Obrigado, pai, porque a Bíblia diz que os seus olhos passeiam por toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Vivendo o extraordinário de Deus. Pai, graças te dou. Pai, o bálsamo, o teu amor vindo sobre a vida dela. Oh, Pai, Espírito Santo, obrigado, porque quando essa mulher falar, sairá com poder e ousadia. É mais afiado do que uma espada de 2 gumes, sua palavra. E o Senhor nos garante que ela vai e nunca voltará vazia. Assim será a palavra que sair da sua boca. Igreja, fica de pé. Existe alguém nessa noite precisando de milagres, curas, resposta de oração, provisão? Vem aqui na frente agora. Nós vamos orar por vocês. Aleluia, glória a Deus. Amados, o milagre, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite.